Somente quem o toque, somente crer. Evangelista Daniel Machado. Tem liberdade no Espírito, deixa Deus te usar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, como nós somos agradecidos, ó Pai, por Senhor ter falado conosco através dos louvores, ó Pai. Nós realmente podemos sentir a Tua presença, Jesus, em nosso meio. Rogamos agora, ó Pai, que nós vamos usar da Tua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai. Assim como o Senhor falou com aquele pequeno jovem Samuel, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, ó Pai, que todo magnetismo possa cair por terra, mas que o Teu Espírito Santo possa ter preeminência nessa hora, ó Pai, que nem que seja um parágrafo de uma mensagem, mas que ela possa vivificar na vida de cada um que necessita, ó Pai, pois o Senhor é conhecedor de que cada um necessita, ó Pai, e nessa hora eu necessito de Ti, Senhor. Toma-nos em Tuas mãos, que haja liberdade do Teu Espírito em nosso meio, Senhor, para que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, pois é a nossa alma que alimenta da Tua palavra. É o que nós pedimos nesta hora, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite com Jesus. Eu agradeço ao pastor Creve pela confiança, ele poder sentar e ouvir um ministro. Só Deus pode recompensar. A palavra diz que para os discípulos um pequeno sinal era tudo. Domingo passado, quando o pastor estava cantando aquele hino, Fonte Inesgotável, algo desceu muito grande no meu coração. E eu disse comigo mesmo, se fosse para mim pregar, a primeira oportunidade eu ia pregar sobre a fonte inesgotável. Quando terminou o culto, que eu vim aqui no altar, o pastor falou, irmão, traz a palavra. Eu falei, é um grande sinal para nós, é um pequeno sinal. Eu peço a paciência dos irmãos, né, que são acostumados com o pastor. O pastor Clévio tem a sua eloquência. Mas nós estamos aqui para aquilo que Deus tem dado ao nosso coração. No final, a irmã Carla vai cantar o hino, Fonte Inesgotável. Vamos colocar de pé para nós ler as Escrituras, como o tema que eu pus, né? Que Deus nos deu, a fonte inesgotável. A Escritura conta no livro de São João, capítulo 4, do versículo 6 ao 14. Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 6 ao 14. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber?
tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluias. Que o Senhor abençoe, acrescente as suas bênçãos, as suas palavras. Nós podemos ver aqui o diálogo de Jesus com essa mulher samaritana. Tinha uma divisão entre os judeus e os samaritanos, eles não se comunicavam. Mas nós podemos ver aqui nas Escrituras que a mulher, quase toda a conversa, ela estava no intelecto. Jesus disse: quem beber dessa água não terá sede. Ela estava questionando ainda: mas como pode o senhor tirar a água daqui? O senhor não tem corda? O senhor não tem uma corda com a caneca para tirar a água? Depois ela disse para Jesus: és tu maior que nosso pai Jacó, que ele furou o poço? Então nós vemos que ela estava no intelecto. E quando Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque se fará nele uma fonte de água viva, ela ainda estava no intelecto. No versículo da frente ela disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha mais aqui tirar. Ela ainda estava no intelecto, ela não queria mais descer ali. Ela falou: eu vou tomar dessa água, não vou ter mais sede. Ela estava no intelecto. Mas quando Jesus disse para ela, quando aquela fonte que estava conversando disse: mulher, vai e busca teu marido, vem e aqui. E ela disse: eu não tenho marido. Então Jesus disse para ela: disseste bem que você tiveste 5 e o que você está agora não é seu. Aquilo não ficou mais no intelecto, aquilo desceu para o coração dela. Ela disse: Senhor, percebo que és profeta. E quando o Messias vier, ele fará essas coisas, ele falará essas coisas. Então aquilo desceu do intelecto para o coração dela. E Jesus disse: sou eu que falo contigo. Então quando ela desceu no coração, ela percebeu com quem ela estava falando. E quando Jesus disse: sou eu que falo contigo, ela saiu gritando para a cidade. Ela não ficou para ela foi para a cidade e ela disse: vem e vê, eu encontrei da fonte da água da vida. Ela saiu gritando na cidade. E muitas vezes nós queremos ficar só para nós, mas que bom que nós podemos gritar ainda: há uma fonte de água viva, há uma fonte inesgotável para que nós possamos dividir para aquele que tenha sede. Oh Deus, que o Senhor nos ajude nessa noite. Às vezes nós pensamos o que aquela fonte foi para aquela mulher. Até quando ela estava no intelecto, ela estava duvidando: é o ser maior, tudo. Mas quando aquilo desceu no coração, então ela partilhou aquela fonte. Ela procurou partilhar aquilo. Aquela fonte para ela foi uma fonte de recurso. Aquela mulher nunca mais foi a mesma mulher. Então, o que essa fonte é? Ela é uma fonte inesgotável, mas do quê? Para aquele cego Bartimeu, acostumado a pedir esmola naquela esquina com a canequinha, esperando a próxima moeda. Quem sabe ele estava cansado de mendigar, de pedir. Então ele ouviu um alvoroço, e aquilo despertou nele algo, e ele disse para alguém que estava ali por perto: oh, que barulho é esse? Que barulho é esse que estou ouvindo? E alguém disse: o mestre vem vindo. E aquilo despertou uma sede em Bartimeu. E Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sabia que aquela era a única oportunidade que ele teria. E o povo pediu: Bartimeu, calma, cala a boca. E ele gritava mais alto: filho de Davi, tem misericórdia. Pois ele sabia que aquilo era uma fonte de misericórdia.
E quando o mestre parou e disse: traze-me a mim. Então disseram: Bartimeu, o mestre te chama. Então Bartimeu, a Bíblia diz que Bartimeu lançou de si a sua capa. Ele não precisava mais daquela capa. Quem sabe nós nessa noite nós estamos com a capa de incredulidade ainda. Nós temos a capa de dúvida. Às vezes nós temos uma capa de dificuldade de louvar ao Senhor. Que nós possamos jogar de fora essa capa, assim como Bartimeu lançou a sua capa. E Bartimeu foi de encontro com aquela fonte. Ele sabia o que ele queria. Oh, Deus sabe o que você quer nessa noite, meu irmão, minha irmã. E Bartimeu não titubeou quando o mestre chegou para ele e disse o que deseja. Bartimeu não duvidou, ele disse: eu quero que eu veja. E o Senhor disse: então vê. E Bartimeu enxergou, é o que mais ele desejava, ele enxergou. E não só aquela fonte foi uma visão para ele, mas a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, disse: a tua fé te salvou. Ele foi curado da cegueira e foi salvo. E a Bíblia diz que ele seguiu a multidão louvando a Deus. Nunca mais ele precisou de uma canequinha para pedir uma moeda, porque ele havia experimentado da fonte da água da vida. Oh Deus, quando nós vemos aquela mulher que foi pega em adultério, o que essa fonte foi para ela? O que essa fonte inesgotável foi para aquela mulher? Quando levaram ela para Anás e Caifás, aquele sumo sacerdote que tinha Deus somente no intelecto, eles disseram: vamos levar ela diante do mestre, vamos ver o que ele diz. E levaram então a multidão, todos conhecedores, todos eram homens santos, todos tinham Deus, mas no intelecto, mas não no coração. E quando chegou diante do mestre, falou: já chegaram citando as escrituras. Chega: mestre, na lei de Moisés manda que ela seja apedrejada, mas o que tu dizes? Nós percebemos nas escrituras que o mestre não deu muita confiança para aqueles homens. Ele abaixou e só disse: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E aquela mulher agachada diante do mestre, aquela multidão com pedras em sua mão para acabar com ela, porque as escrituras falavam que ela tinha que ser apedrejada. E ela então ali agachada, esperando a primeira pedrada. Então Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ela ali agachada, penso eu na minha mente, os barulhos daquelas pedras se soltando uma a uma. E ela esperando receber a primeira pedrada. Mas quando Jesus olhou, não havia mais ninguém. Então Jesus olhou para ela e disse: mulher, cadê teus acusadores? Ela olhou e falou: Senhor, não ficou ninguém. Ali vem a fonte da água da vida para ela. E ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E ela saiu dali uma verdadeira dama, porque havia provado da fonte inesgotável. Ah, o que essa fonte é, o que ela produz na vida de um homem, de um pecador, quando ele se arrepende e confessa seus pecados. Ele pode ser um homem mais vil, pecador, mais sujo, mas quando ele experimenta da fonte da água da vida, ele se transforma em um cidadão. A mulher se transforma em uma verdadeira cidadã, porque ela se alimenta da fonte da água da vida. Ela passa a produzir frutos de uma verdadeira dama. O homem passa a produzir frutos de um verdadeiro cavalheiro. O profeta disse: se ele bebia, ele não bebe mais. Se ele fumava, ele não fuma mais, porque ele experimentou da fonte da água da vida. Oh Deus, eu quero ser breve para não tomar muito tempo, mas vamos ver o que o profeta diz aqui na mensagem Deus em seu povo, o parágrafo 8 e parte do parágrafo 9. Agora, antes de eu ler aqui, esses dias eu ouvi algo muito interessante. Perguntaram qual é a distância, perguntaram para um pregador qual que é a distância do céu ao inferno. Ele respondeu assim, eu achei aquilo muito interessante. Ele respondeu: e por volta de 30 a 40 centímetros de distância. E a pessoa que perguntou ficou assustado. Ele falou: se você tiver a palavra de Deus só na mente,
É a distância da mente no coração. Se você tiver a palavra de Deus somente na mente, você irá para o inferno com a palavra de Deus. Mas se ela estiver no seu coração, você estará no céu. Que essa palavra, essa noite, ela possa descer até o nosso coração. Que nós possamos nos alimentar dela, assim como nós alimentamos desses cânticos. Então vamos ver aqui, o profeta diz: as flores não vêm através do ar. Mombrana tratando de um pé de maçã. Ele diz: as flores, elas não vêm através do ar. As flores não vêm através do chão. A flor já está na árvore. Aquelas flores, o fruto já está ali na árvore. A maçã já está ali. A árvore é plantada no chão. E a única coisa que ela tem que fazer é beber. O fruto, você não olha, você não vê, você vê só flor, só folhas. Mas quando cai a água ali, o fruto estava dentro dela, então você vê a flor, logo você vê o fruto, estava dentro dela. Então o que ela fez? Ela só precisou beber. Não veio do vento, não veio da terra, já estava na árvore. E o profeta diz, e ela tem que beber mais do que a sua porção. E ela se espalha, a água se espalha, entra pelas raízes, se espalha pelos galhos, empurrando para fora a flor e o fruto que estava dentro da árvore. E o profeta diz, e é dessa maneira que somos plantados em Cristo Jesus, através da inesgotável fonte da vida, e começamos a beber, e quanto mais bebemos, nós saímos para fora. Isto é correto, isto traz estes elementos. Quanto mais nós bebemos, que elementos são esses? O profeta fala que são os dons. Quanto mais nós bebemos, sai para fora, está escondido. Se nós não beber água, nós vamos secando, nós vamos morrendo. Mas se nós beber dessa fonte da água da vida eterna, os frutos aparecerão. E o profeta diz, é o dom o qual Deus tem te chamado. O problema disto é que você não está bebendo. É isto mesmo, você não bebe. Não crê você que Ele é a fonte inesgotável da vida? O profeta está perguntando, não crê você que Ele é a fonte inesgotável da vida? Vinde a mim todos que estão cansados de todos os confins da terra e beba. Então que nós possamos beber dele. E quando nós bebermos, nós podemos jogar a capa fora, como Bartimeu jogou. Aí nós teremos prazer em cantar, nós teremos prazer em orar ao Senhor, nós teremos prazer em ouvir a palavra do Senhor, porque nós estamos alimentando dessa fonte inesgotável. E o profeta disse, o diabo não preocupa que você venha. O profeta está dizendo, o diabo não preocupa que você venha na igreja. Não, porque o profeta diz, contanto que você não beba. Então ele não está preocupado em tirar você daqui não. Ele está preocupado em fazer que essa palavra saia da mente e desce no coração. O profeta diz, ele não está preocupado que você não venha. Ele está preocupado, contanto que você não beba. Venha e beba. Este é o motivo desta reunião agora, para que você beba, para que nós bebamos da água da palavra. O profeta diz, este é o motivo desta reunião. Parágrafo 9, o profeta diz, há uma fonte aberta de graça. Há uma fonte aberta de graça. Ela está fluindo por todas as partes. Apenas beba até que você não possa aguentar mais. Ore até que você não pode orar mais. Cante até que você não pode cantar mais. Agradeça a Deus e você verá o resultado desta água da fonte da vida eterna. Quando você começar a alimentar, as enfermidades irão embora. A saúde voltará, porque Ele é uma fonte inesgotável de saúde. Ele é uma fonte inesgotável de paz na alma. O profeta diz, beba até você não aguentar mais. Mas se a árvore beber sua quantidade que foi distribuída, ora, ela continuará seca. O
profeta diz: este é o problema com os cristãos, eles não bebem o suficiente. Que Deus possa ter misericórdia de nós. O profeta diz: você quer beber até você espalhar e deixar que alguém veja isso. Tome uma iniciativa, obtenha o testemunho, entregue isto a Deus, creia nisto, tome desta água, apresse com isso, reivindique a promessa de Deus, apenas entregue isso a Deus e creia nele, entrega teus caminhos ao Senhor e ele fará acontecer o que você deseja. Então, quando nós bebemos, quando nós nos alimentamos, o desejo do nosso coração, automaticamente Deus irá acrescentar em nossas vidas. Nós podemos ver que na presença de Deus, aquela vara, o cajado de Arão, ele floresceu, ele reverdeceu, floresceu e deu frutos em apenas uma noite na presença de Deus. Agora nós vamos observar um pouquinho Moisés, o homem chamado por Deus como Moisés, um homem que jogou seu cajado, transformou em serpente, ele tornou pegar e transformou em cajado novamente. Um homem que mais fez milagre como Moisés, ele tocava com seu cajado, a água transformava em sangue. Mas ele era um líder escolhido, e o povo chegou a fim de indicar, falar: Senhor, que fale o Senhor com Moisés, e Moisés fale conosco para que não morramos, porque a face de Moisés brilhava quando falava com Deus. Mesmo assim, aquele grande líder, quando chegou 40 anos no deserto, mas quando ele chegou diante para atravessar o rio Jordão, que era para entrar na terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, Deus chamou Moisés, falou: Moisés, sobe aqui nesse monte, olha lá a terra que eu te mostrei, que eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó. Ela é uma terra verde, as árvores são verdes, mas você não entrará lá, Moisés. Depois de tudo que Moisés fez, depois de todos os sinais, mas aquele Jeová chamou ele e falou: você olhará lá, mas você não vai entrar por causa da dureza do seu coração. Isso é forte. O que nós vemos hoje, podemos fazer tantas coisas, mas se nós não alimentar dessa mensagem, dessa palavra em nossos corações, irmão, infelizmente nós não entraremos lá. Moisés, um grande líder, um grande homem, mas ele não entrou na terra prometida por causa da dureza do seu coração. Isso não quer dizer que ele perdeu a salvação, porque mais tarde apareceu lá no Monte da Transfiguração Elias e Moisés, mas por causa da dureza do seu coração ele não entrou na terra prometida. Que nós possamos não ter o coração duro, irmãos, que nós possamos aplicar a nossa vida na palavra, para nós não passar por essas dificuldades. Na mensagem Vida, parágrafo 105 em diante, o profeta diz assim: tome aquele bendito Espírito Santo, pois Deus o colocou a sede na sua alma para clamar. Se Deus colocou a sede na nossa alma para clamar, porque Ele tem a fonte inesgotável para responder para nós. E você, aí o profeta diz: Deus colocou a sede em sua alma para clamar, e você a satisfaz em uma boate ou em algum lugar. Não é de se admirar que você tenha dor de cabeça na manhã seguinte. Então você pega uma caixa de cerveja e vai para a sua casa, e se assenta ali e bebe, tentando satisfazer aquela sede pia que Deus colocou na sua alma, para que sentisse assim por Ele. Aquela sede que Deus deu na alma do ser humano pela palavra. O profeta diz: o homem compra uma caixa de cerveja e vai ali tentando matar aquela sede, mas não é isso. Ele toma a lama do diabo e tenta satisfazer a sede de Deus, colocou nele, para que sentisse sede de Deus. Como você poderia receber outra coisa a não ser a separação eterna da presença do Todo-Poderoso, quando Ele fez com que você sentisse sede por Ele? O profeta diz: quando nós fazemos isso, o que ele diz? Nós separamos dele. O homem separa de Deus quando ele tenta saciar a sede nas coisas do mundo.
no parágrafo 106, e Davi se rendeu e disse: minha alma está sedenta como se estivesse em uma terra seca, onde não houvesse água. Tenho sede de ti, ó Deus. Aí está você. Davi disse: te vejo no teu santuário, e a minha alma está sedente por aquele poder. Aí está você. Esta é a diferença. Essa é a diferença nossa com o mundo. A nossa alma clama, nós viemos aqui, ouvimos a palavra e saciamos a nossa alma. O mundo não entende, ele vai saciar em uma cerveja, em uma boate. Mas nós saciamos a sede na fonte inesgotável que é a palavra de Deus. E o profeta diz: isto é que faz as coisas diferentes. É a sede que Deus nos dá, se você saciá-la com a água. Vinde a mim todos os sedentos, venham e bebam da fonte da vida de graça, sem dinheiro, sem preço. Há uma fonte aberta na casa de Davi, na cidade de Deus. Aí está a fonte pela qual você está sedento. Aqui está a fonte pela qual nossa alma está sedento. É pela palavra de Deus. A fonte pela qual você está sedente, e com toda certeza é ela. Não tente pervertê-la tentando dizer: eu vou satisfazê-la bebendo, vou saciá-la saindo com esta garota, eu vou escapulir um pouquinho do meu marido, eu vou escapulir um pouquinho da minha esposa. Você está simplesmente acumulando julgamento, mas sacia a sua sede na palavra de Deus, irmão, irmã. O profeta diz: é Deus tratando com você, Deus tentando te trazer para alguma coisa, e você toma a sugestão do diabo e sai com ela. Esta é a maneira que a tristeza vem, é assim que a morte vem. E aquela vida não é vida, é morte, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é vida eterna para aqueles que a recebem. Oh, nós recebemos esta vida eterna quando você creu e foi batizado. E o profeta diz: oh, não sejamos enganados. Vou pular um pouquinho aqui. Mas no parágrafo 113, o profeta diz algo interessante sobre os cachorros na África. O profeta diz: no sul eles ainda usam isto, um punhado de cães selvagens, e vão atrás dos cervos. Cervos, né, aquele animalzinho. E muitas vezes, o profeta diz: e na África eu observei isto. E quando os cervos começam a correr, os cães selvagens mordem neles. Os cães possuem dentes na frente bem afiados, e eles são bastante vis, como o pecado. O profeta tratou. Vamos observar que o profeta tratou aqueles cães selvagens como o diabo, como o pecado. Eles fazem uma emboscada para o pequeno cervo, eles ficam contra o vento para que eles não sintam o seu cheiro, e eles saem de repente e vão para cima do pequeno companheiro e o rasgam em pedaços. Parágrafo 114, o profeta diz: esta é a maneira que o pecado faz, ele te leva para o terreno errado. Quando você pensa: bom, eu só vou experimentar um pouquinho disto, eu vou passar com isto. Eles nunca saberão nada a respeito disso ou daquilo outro. Às vezes o marido fala: minha esposa nunca vai saber disso. A esposa fala: meu marido nunca vai saber disso. A criança fala: meu pai nunca vai saber disso. Mas o profeta diz: não se preocupe, há um olho que tudo vê te observando, e o pecado jaz à porta. Tenha cuidado, ele te encontrará. Oh, se nós sairmos desta fonte, se nós deixarmos essa fonte, o profeta diz: o pecado te pegará, ele te encontrará. Eu queria deixar aqui nesse instante uma reflexão. Lógico que eu quero que os irmãos entendam, é uma reflexão. Saiu para caçar o urso, o lobo e a raposa. Eles entraram na mata para caçar, cada um catou um coelho, e saíram da mata para saborear o seu coelho.
O urso grande olhou para o lobo e a raposa e falou: e aí? Como é que vai ser? Como é que nós vamos dividir isso? Aí o lobo, já meio esperto, falou assim: tá dividido, você fica com o coelho que você pegou, eu fico com o coelho que eu peguei e a raposa fica com o coelho dela. Mas o urso não gostou. O urso foi e comeu o lobo. Pegou o lobo, comeu. Acabou de comer o lobo, virou para a raposa e falou: e aí? Hein, como é que vai ser, raposa? A raposa olhou assim, falou: vamos fazer igual o lobo sugeriu. O senhor fica com o coelho que você pegou, urso. O lobo já não existe mais, então o coelho do lobo é seu. E eu faço questão que você fica com o meu coelho. Eu não gosto de coelho mesmo. E a raposa já foi empurrando com a patinha o coelho para o lado do urso e já entrou mata dentro. Aí o urso falou: raposa, um momento, aonde você adquiriu tamanha sabedoria? Ela gritou: foi com o lobo. Ela aprendeu com o lobo. Qual que é a reflexão disso para nós? Existe 3 tipos de crente. Existe aquele crente que, como diz a palavra, ele é tolo, ele quebra a cabeça, ele quebra a cabeça, ele quebra a cabeça, é sempre punido e nunca aprende. O lobo morreu. Você acha que esse lobo não tinha capacidade de sair da presença daquele urso feroz e pegar outros coelhos? Lógico que tinha, mas ele foi egoísta. Mas a raposa não. Então a reflexão disso existe o tolo que não aprende, mas existe aquele que é inteligente, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. Ele fala: aquele irmão, aquela irmã fez isso e isso deu problema, eu não vou fazer isso não. Ele é inteligente, ele aprendeu com seus próprios erros. Mas agora existe aquele outro que é sábio. O sábio, ele vê que a palavra visa ele aprende com o erro dos outros. Ele não espera ele cair no erro. A palavra vem e corrige. A palavra está falando: tenha cuidado, o pecado te encontrará. Então o sábio, ele tem experiência, ele tem sabedoria. Ele fala: eu já vi alguém fazer isso, ele se deu mal, então eu não vou fazer. Ele é uma pessoa sábia. A raposa saiu dali, foi no próximo noite, quem sabe ela pegou um coelho e foi se alimentar. E nós podemos aplicar aqui, o urso está aí, o pecado está aí, mas se nós ficar nessa fonte da água, nós estamos protegidos. Mas se sairmos desta fonte da água, o urso vai pegar cada um de nós. Mas o profeta diz aqui no parágrafo 115: então às vezes quando o pequeno servo é agarrado, talvez às vezes os cachorros o agarram pelo flanco, talvez o pega na altura suficiente para sacudi-los, às vezes o agarra pelo flanco e arranca um pedaço inteiro, e talvez então ele o agarra para romper os nervos da perna no tendão, para quebrá-la. Então ele não pode correr e ele estará sem ajuda. Se o cão pegar no nervo da perna daquele servo, ele estará sem ajuda. Mas às vezes o profeta tratando o mesmo caso, às vezes ele vai ali muito alto e apanha lá em cima na anca e arranca um pedaço inteiro dele, do servo. Aonde o cão alcança, ele agarra e lança seu peso sobre ele e tira um pedaço inteiro. Então ele perderá a veia jugular da sua garganta. E o profeta diz: ou o cachorro agarra pelo peito e arranca um pedaço inteiro grosso, e aquele pobre companheiro pulando e correndo o mais que ele podia. O profeta diz: a primeira coisa, você sabe, ele escapou do cães e os enganou. Então, às vezes aquele servo está ferido, ele escapou do cão, e o profeta diz: e os cães correm atrás de alguma outra coisa, e tão logo, então, não vai demorar muito até que aqueles cães voltem atrás daquele servo. Então o profeta diz: eles estarão logo atrás dele. Então o servo sai correndo o mais que ele pode. Ele está ferido. Ele está machucado pelo cães. Os cães deixou ele por um instante e saiu para trás de outro animal. Mas o profeta diz que tão logo que puder, aqueles cães voltará de novo. Agora, sendo eu um caçador, estou familiarizado com os servos. Estou familiarizado com suas ações. E se você observar, contando que o servo possa chegar até a água, irmão, ele pode reviver em 1 segundo, o profeta diz. Ele está machucado, ele está ferido pelo cães, mas se ele encontrar um riacho de água, o profeta diz em 1 segundo, mas eles não podem chegar
Mas se ele não puder chegar até a água, ele está liquidado. Mas se ele puder chegar até a água, você pode persegui-lo o dia todo. Ele simplesmente continua em frente. Ele vai daquele lado, ele vai andando pela água. Ele tenta enganar os cães. E o profeta diz que os cães perdem o faro dele quando ele encontra a água. E ele atravessa do riacho de um lado e atravessa do outro. E os cães não encontram ele mais. Agora o profeta diz, Davi disse: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ele está ferido, os cães dos infernos estão atrás de cada um de vocês, cada um de nós. Ele só quer te afastar uma só vez do rebanho. É o que a palavra está dizendo para nós. Ele quer só te separar uma vez só do rebanho. E eles o agarram, e eles o arrancam um pouquinho, eles arrancam um bocado aqui para te paralisar. E Davi disse: como o servo brama pela corrente da água, ele tem que encontrar as águas ou perecerá. O profeta diz no parágrafo 119: Deus, que aquilo seja nossas almas hoje ferida. Se eu não puder encontrar as correntes das águas, os cães me pegarão em breve. Mas se eu apenas puder encontrar a tua corrente de água, Deus, se nós pudéssemos somente nos alimentar dessa fonte das águas, nós estaremos seguros, irmãos. O profeta dizia: o pequeno servo sabe, é a morte ou a corrente das águas. E Davi disse exatamente como aquele servo sabe que é a morte ou a corrente de águas. Esta é a maneira que a minha alma está sedendo por ti. Eu tenho que te encontrar ou perecerei. Irmão, se nós não alimentar da fonte inesgotável, nós vamos perecer. Mas se nós alimentarmos dela, rios de água viva fluirão do nosso ser e das nossas almas. E o profeta diz: se pudéssemos apenas obter aquele tipo de vida. Benditos são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. O profeta diz aqui, que estes possam ser o motivo desta igreja nesta noite. Que as suas afeições podem ser tiradas das coisas do mundo. Que possamos tirar nossos cuidados do mundo, se é que sua casa está sendo limpa. Se são que as ervas daninhas de suas fazendas foram arrancadas. Ou seja, o que for, que isso possa ser voltado para Deus. Senhor, a tua benignidade é maior do que toda a vida. A minha alma tem sede de ti, como se estivesse em uma terra seca. E como o servo clama pela corrente da água, a minha alma tem sede de te encontrar, ou ela perecerá. O profeta diz, eu já estou encerrando, irmãos. O profeta diz assim: quando o tabernáculo branda chegar nesta posição de me alimentar dessa fonte da água da vida, quando esse pequeno tabernáculo chegar nessa posição, os pequenos ismos cairão por terra, as diferenças estarão todas esclarecidas, e o cristão será um cristão, pois ele está sendo saciado com a palavra. Este será um ponto em que será comentado ao redor do mundo, quando qualquer congregação de pessoas sentir sede por Deus desta maneira: a tua benignidade é melhor para mim, ó Senhor, do que a vida. Quando nós chegarmos nessa posição, o povo verá a diferença da nossa igreja. Porque como nós vemos aqui, a tua benignidade é melhor para mim, Senhor, do que a vida. O que importa então nossos carros, o que importa nossas casas, o que importa os nossos trabalhos, pois o nosso fôlego de vida está na mão de Deus. Em um momento Ele pode tirar de nós, mas se nós alimentarmos desta palavra, jamais isso sairá de nossas almas. Isso não tem como tirar. Você pode perder a vida aqui, você pode perder seu carro, você pode perder seu emprego, você pode perder a sua família, mas você jamais perderá a sua salvação, pois você tem alimentado desta fonte da água da vida eterna.
profeta diz aqui: ó crianças, vocês sabiam disto, que vocês não alcançam a Deus sem isto? Vocês sabiam disso, crianças, que vocês não alcançam a Deus sem essa sede? É aquela sede profunda, aquilo é algo que almeja por Deus, exatamente como o pobre pequeno servo. Pode você imaginá-lo, ele está ferido, ele está morrendo, ou são as correntes das águas ou a morte. Pode você vê-lo, o profeta está dizendo daquele servo, pode você ver ele levantar a sua cabecinha, ele está cheirando ar, ele está cheirando, o sangue está correndo sobre ele tem que chegar naquele riacho. Se ele não chegar, ele estará liquidado. Ele tem que chegar. Então o profeta diz que ele vai cheirando cada manchinha, cada galinho verde, ele vai olhando, ele vai correndo. Ele sabe que quando ele vê cada galinho verde, ele está próximo do riacho, e ele vai em direção daquilo, ele deve ir. E o profeta diz assim: você está com tanta sede assim por Deus? Será que nós estamos com tanta sede? Quando nós vemos um culto, nós podemos estar aqui, porque está cheirando a fonte da água da vida. Nós podemos, a nossa alma pode levantar e dizer: hoje eu irei na igreja, hoje eu irei beber da fonte da água da vida. Davi disse: esta é a maneira que a minha sede é. Deus, eu simplesmente tenho que ter isto. Se o profeta está pedindo que ele simplesmente tenha que ter isso, quanto mais a nós, irmãos. Se nós perder essa sede, nós estamos liquidados. O profeta diz: eu tenho que ter isto ou eu perecerei. Mensagem de vida, parágrafo 133. E o profeta diz: eu quero vida. Nós possamos dizer nessa hora: nós queremos a vida. Nós queremos a fonte da água da vida eterna, essa fonte inesgotável. E o profeta diz: e a tua benignidade para comigo, quando eu sinto a tua presença, eu vejo que a minha vida está correspondendo com a tua palavra. Isso é melhor para mim do que tudo. Tudo mais, todas as outras vidas e tudo mais, a tua benignidade é maior. O profeta disse: agora tu vistes, tu conheces o povo. O profeta diz: tu conheces os nossos corações que estão famintos. Eu quero terminar aqui com o hino da irmã Carla, que o profeta diz assim, daquele servo: ele está ferido, ele está sangrando, e ele sabe que o único recurso que ele tem é a fonte o corvo, é a fonte da árvore. Ele sabe que aquele é o último recurso que ele tem. Oh, irmão, qual que é o último recurso para nós nesta era que nós estamos vivendo? O último recurso é essa fonte inesgotável. Os cães dos infernos estão aí atrás de cada um de você. Esse vírus está aí fazendo uma colheita do mal, está pegando. Mas se nós podemos alimentar desta fonte da água da vida, o que esse vírus pode fazer é nos levar mais perto de Deus. Pois nós estamos com as nossas almas saciadas, mas se nós sairmos da palavra, irmão, nós pereceremos. Que isso possa cair em nossos corações essa noite, que nós possamos vir em cada culto diferente, que nós podemos vir com clamor, porque como nós vemos aqui, o diabo não impede você de vir no culto, ele não quer que você beba da água, mas que nós possamos vir e beber o suficiente para nós ter uma vida transformada. Então o profeta diz que as curas surgirão, as ataduras dos pecados cairão por terra. E a palavra diz que quando o homem ou a mulher confessa seus pecados, e ele é lavado no sangue de Jesus Cristo, o profeta diz: procura seus pecados, você nunca mais encontrará. Aqueles cachorros nunca mais encontrará aquele servo que encontrou aquele riacho. Que isso possa ser a nossa alma nessa noite.
Que nós possamos caminhar nesta palavra, que possamos caminhar nessas mensagens, e jamais o inimigo pegará nós quando nós estamos aqui, porque ela limpa nós de todos os pecados. Que essa possa ser a nossa feição essa noite, meus irmãos, que por isso possa provocar a sede verdadeira, porque a fonte da água inesgotável ela está na palavra, a fonte inesgotável ela está nas mensagens do profeta. Não haverá outro mensageiro, não haverá outra fonte, não, esta é a mensagem da hora, esta é a fonte inesgotável para nós. Não haverá outro. Quando o profeta chegou além da cortina do templo, ele disse: os grupos de Paulo estarão aqui. Aquelas pessoas gritaram sim. Os de Pedro estarão aqui. O profeta disse, aqui o povo respondeu para ele sim. E o profeta disse: então meu grupo entrará, porque aonde Paulo pregou eu preguei, aonde Pedro batizou eu batizei. Pedro tinha encontrado a fonte da água da vida. Ele disse: arrependei-vos, pois cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esta é a fonte, não há outro caminho para nós, irmãos. Nós vemos que tinha um grupo de irmãos que estavam em dificuldade, e quando Paulo saiu da prisão, Paulo foi visitar aquele grupo, e Paulo disse: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram: nós nem sabemos que tem o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: vocês são batizados com que batismo? Eles disseram: com o batismo de João Batista. E Paulo, com toda a ousadia do Espírito Santo, diz: aquele batismo não serve mais, aquela fonte não é mais. Mas Paulo diz para ele: seja batizado em nome de Jesus Cristo. E Paulo impôs as mãos sobre aquele grupo de pessoas, e eles receberam o Espírito Santo, e eles foram saciados com essa fonte inesgotável. Vamos ouvir esse hino nessa hora. Se você tem um pedido, se você tem um desejo, se você tem uma sede nessa noite, irmão, não titubie. Faça como o cego Bartimeu. Ele clamou por misericórdia, e quando ele chegou diante do mestre, ele não titubeou de maneira nenhuma. Ele disse: eu quero enxergar. Oh, que nessa noite, qual é o seu problema? O que você precisa? Essa fonte inesgotável está aqui para você. Ela está aqui para mim. Enquanto nós vamos ouvir esse hino, você clama por ele. Faça como o cego Bartimeu: tenha misericórdia de mim, e pega a sua oportunidade, não deixe ela passar. Se você está enfermo, receba a sua cura. Se você está fraco e cansado, beba desta fonte inesgotável de força, e você terá força para caminhar, você terá força para estar aqui no próximo culto. Vamos ouvir esse hino na inspiração que nós fomos desde o cântico dessa noite, irmãos. Posso mais viver.
sangue derramou. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Essa fonte jorra sem parar. Ela é inesgotável. Venha saciar a sua sede. Receba a sua cura nessa hora. Receba a sua força nessa hora. Jesus, esta fonte jorra abundante sem parar. Nós precisamos desta fonte. Mas sem ela vamos perder. Nós estaremos perdidos sem essa fonte. Venha saciar a sua sede. Esta fonte que é Jesus, esta fonte jorra abundante sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Vamos colocar de pé nesse momento, irmãos. Qual é a sua necessidade nessa hora? Aquela fonte foi cura para o cego Bartimeu. Ela foi perdão para aquela mulher pecadora que foi apanhada em adultério. O que essa fonte é para você nessa hora, irmão? Se você precisa de uma libertação, essa fonte está jorrando sem parar. Se você precisa de cura, ela é uma fonte de cura inesgotável. Vamos agradecer a Deus nessa hora. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por esse período que o Senhor tem nos dado. Que essa sede possa sempre estar em nossas almas, Senhor, ou nós pereceremos. Mas ajuda nós a alimentar dessa fonte inesgotável, ó Pai, porque todas as diferenças cairão por terra quando esta fonte ser alimentada, quando o nosso coração alimentar desta fonte, que esta mensagem, que esta palavra possa sair do nosso intelecto, possa descer até o nosso coração, que possamos amar nossos irmãos de coração, ó Pai, para que possamos transbordar essa fonte que há em nossas vidas. Essa fonte, ela está jorrando cura, libertação, solução de problema. Senhor, vai de encontro com a necessidade de cada um. A semana que irá se iniciar, nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, que essa sede possa continuar em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.